Olá, seja muito bem-vindo ao Ela Tactal, o podcast mais informativo do Brasil, para que a ignorância não seja sua melhor amiga. E hoje eu estou aqui com a ginecologista e mastologista Thaís Paiva, que eu admiro muito. Bem-vinda, Thaís. Obrigada por ter Paula. aceito o nosso convite. Uma honra poder conversar com você um pouquinho. Obrigada. Thaís, antes da gente falar um pouquinho, né, tanta coisa legal que a Thaís trouxe para a gente, eu queria agradecer o nosso parceiro do programa podcast de hoje, a BHR Corretora de Seguros, já é nossa parceira aí em outros episódios também. A BHR está há mais de 35 anos protegendo pessoas e patrimônios, e hoje a gente vai deixar um link na descrição do vídeo para você que quer saber mais sobre a proteção do seguro mulher, que é um seguro que você tem uma indenização em caso de diagnóstico de câncer de mama para ajudar no tratamento e não só. Além de vários mimos que o seguro tem para te oferecer, ainda que você possa usufruir no seu dia a dia. Então, muito obrigada, BHR, mais uma vez nossa parceira aqui. Thaís, para começar, conta um pouquinho o que ginecologia, as pessoas já têm mais conhecimento, mas mastologia, o que o mastologista faz, né? E quanto que a gente deve procurá-lo? Então, o mastologista, Paula, é o médico que cuida das mamas, tanto de homens quanto de mulheres. A gente acha que só a mulher que tem mama, né? E o homem, por vezes, precisa também, né? Frente a um nódulo, alguma dor, alguma coisa. Então, qualquer coisa relacionada à saúde mamária, ela é de competência do mastologista. Então, nessa seara, o que mais vem para a gente é a questão do câncer de mama, né, que é uma patologia extremamente prevalente, mas a gente cuida também de patologias benignas, né, os nódulos que aparecem, às vezes uma secreção, às vezes a dor mamária, que é muito prevalente, e também as questões de amamentação, né, que a gente ajuda aí, dá um suporte à ginecologia e à obstetrícia para poder cuidar disso aí. Ah, que legal, eu não sabia, tá vendo? Que chique. Bom, Thaís, e me conta um pouquinho, compartilhe conosco um pouquinho da sua trajetória, por que você escolheu aí essa área, né, ginecologia e mastologia? Então, vamos lá. A medicina veio para mim num sonho, Paula. Eu estava no 3º ano e eu encaro como um chamado mesmo, sabe? E aí, durante a faculdade de medicina, eu comecei a entender que eu gostava de cuidar de mulher, né? No 9º período de faculdade, eu entrei para um estágio de ginecologia no Mater Dei, e lá eu estou até hoje. São 26 anos de instituição. E eu apaixonei pela ginecologia durante esse estágio. Então, eu vi que eu queria cuidar de mulher. Então, E não tem como, você estava no lugar certo para se apaixonar. A Renata, inclusive, esteve aqui conosco. Um beijo, Renata. É uma Beijo graça, grande, eu ela é um adoro. amor. E aí, eu fiz a ginecologia e durante a ginecologia, eu fui chamada para traduzir um livro junto com alguns chefes. E esse livro era de mastologia. Então, foi um livro grande na época, que a gente participou de toda a tradução, desde o primeiro ao último capítulo, e estudando aquilo, porque não tem como traduzir sem estudar. Eu me apaixonei e resolvi fazer mastologia. E aí, estou aí. Ai, que legal! E conta um pouquinho, quais são os últimos estudos aí, as últimas atualizações nessa área de tratamentos, prevenção do câncer de mama? O que tem de novidade por aí? Então, o câncer de mama, assim, eu estou na mastologia tem 20 anos. E eu falo que é um privilégio para mim ter vivido esses últimos 20 anos atuando no campo de mastologia, porque o progresso é uma coisa avassaladora. Então, coisas que a gente fazia lá no início, hoje já não são feitas mais, coisas, né, eu estou vivendo a história, então está sendo um negócio muito interessante. Então, assim, hoje em dia, eu acho que tem 2 áreas que se despontam, uma no diagnóstico e uma no tratamento do câncer de mama, né? Que essas 2 ferramentas juntas têm feito com que o câncer de mama seja uma doença curável. E isso é importante ser dito. Então, a primeira coisa é na questão do rastreamento, né? Exames diagnósticos. Então, a gente tem exames hoje cada vez mais potentes, né? No sentido de fazer diagnóstico mais precoce. Dentro disso, a gente começa a selecionar alguns subgrupos que se beneficiam de um ou mais exames. Então, a gente tem hoje a mamografia digital, né, que já tem mais tempo, mas hoje a gente tem mamografia com tomossíntese. Mamografia com tomossíntese é como se ela fatiasse a mama em fatias fininhas e a gente consegue fazer uma reconstrução em 3D. Então, isso permite que a gente enxergue lesões menores, principalmente dentro de mamas muito densas, mamas que têm tecido glandular muito prevalente. Então, a mamografia com tomossíntese eu acho que é um avanço, né, que vem para ficar mesmo.
E o diagnóstico funcional da mama, que a gente chama, porque o diagnóstico da mama, a gente faz imagem, é um diagnóstico morfológico, da forma. Mas a gente tem agora um diagnóstico que ele é funcional. Por meio de injeção de contraste, a gente consegue ver áreas que são mais vascularizadas. Então, isso acontece tanto na ressonância de mama, que é um exame que é da década de 90, mais ou menos, que de lá para cá que ele vem sendo mais utilizado e cada vez mais a gente sabe aonde que ele vai se colocar. E, mais recentemente, a mamografia contrastada, que é um exame promissor também no cenário do diagnóstico e acompanhamento de alguns subgrupos, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta que é curiosidade e ignorância. Fazer. Não, pode fazer. Eu já fiz há um tempo atrás, a minha está até marcada para fazer esse ano novamente, e eu achei assim, extremamente desconfortável o exame, né? Eu fiquei pensando, gente, a gente consegue fazer ultrassom de bebê, ver o bebê na perfeição, não tem um outro sistema de fazer mamografia sem fazer a pressão da mama, Vou explicar. O principal sinal que a gente tem, que a gente busca quando a gente faz mamografia, são calcificações. E calcificação não tem nenhum método que vê melhor do que mamografia. Entende? Então, e a mamografia, aquela compressão, ela é necessária para separar os tecidos. Então, a gente faz uma compressão para você tentar separar os tecidos e eles não ficarem sobrepostos. Daí vem o grande tchan da tomossíntese. A tomossíntese, ela já separa por si. Então, existe a compressão também, ela não é um exame que é isento de compressão, mas que a compressão como se fala, a sobreposição de tecidos, ela não atrapalha a tomossíntese do jeito que atrapalha a mamografia convencional. Porque a mamografia convencional, você faz uma imagem de cima para baixo, uma imagem do meio para fora. E aí a tomossíntese não, você fatia. Então, é muito interessante quando você faz isso, mas é necessária a mamografia e é o único exame dentro de todo o arsenal propedêutico que a gente tem, que a gente tem estudos mostrando que reduz mortalidade por câncer de mama. Que espetáculo. Então, é fundamental a mamografia. Ainda bem que a gente tem como rastrear. Minha avó teve, na época dela não tinha tantos exames assim, ela teve que retirar e tal. Ela não faleceu disso, é uma coisa interessante. Mas ela tinha assim, tirava a mama, inchava o braço, né? Ela teve algumas coisas que hoje em dia você não ouve mais falar, né? Esse inchaço do braço, ele se chama linfedema e ele é decorrente não da cirurgia mamária, mas da cirurgia da axila. Então, o câncer de mama, a gente sabe que o primeiro lugar que ele espalha é para a axila. Então, a gente, via de regra, todo tumor invasor, a gente precisa investigar a axila. Então, hoje em dia, quando eu te falo que eu estou vivendo a história, a gente já tem alguns subgrupos que a gente já não precisa mais fazer o diagnóstico de axila. E lá, na época da sua avó, provavelmente retirou todos os gânglios debaixo da axila. Hoje em dia, a gente tem uma coisa que chama biópsia de linfonodo sentinela, que a gente tira 1 ou 2 gânglios. Então, o risco que a gente tinha ali de 20%, 25% desse inchaço, ele cai para 3%. Nossa, então, que evolução, né? É muito eu falo que 2 coisas que os meus avós passaram, que eu hoje vejo na evolução e que admiro, né? Que sinto pena deles não terem usufruído desse benefício, que foi a questão da minha avó e meu avô, que ele era paralítico, uma perna, e hoje eu vejo o pessoal levantando, andando. Ele não usava cadeira de roda, ele usava uma muleta só. Eu falo, nossa, meu avô ia adorar isso. Ele dirigia, ele jogava a perna para um lado e o carro era todo adaptado daquele jeito, né? Mas, assim, eu acho que é muito interessante os recursos, né? O avanço nesse sentido. Thaís, a gente sabe que foi amplamente divulgado o exame do toque da mama, né? Fazer durante o banho e tal. Tem alguma novas diretrizes que as mulheres precisam se manter antenada? Quais são as últimas formas de diagnosticar precocemente? Tem coisas novas por aí? Conta pra gente. Essa questão do autoexame, ele foi muito divulgado ali, década de 80, né? Tinha propaganda na televisão ensinando a fazer e tudo. Hoje em dia a gente não usa isso mais. A gente substitui o autoexame por autoconhecimento, né? Então, no inglês a palavra é awareness, né? É o conhecimento mesmo, é a gente conhecer a mama da gente. Então, o que a gente prega é que a menina, desde nova, desde que a mama existe, né? Se toque. Então, assim, a questão do toque, ele é importante não para fazer diagnóstico precoce. Ele é importante para o conhecimento da mama e para a percepção de alguma alteração que venha a acontecer e a partir dessa alteração, a pessoa busque um mastologista, seja homem, seja mulher, seja adulto, seja criança. Então, a alteração no toque, né, percepção de um nódulo, ou alteração de uma retração, né, um afundamento da mama, ou alteração da pele, ela deve ser avaliada sempre.
E hoje em dia, quando a gente pensa em diagnóstico precoce, a palavra que tem que vir na cabeça é mamografia. Então, assim, mamografia anual a partir de 40 anos para todas as mulheres. E é isso que faz diagnóstico precoce de câncer de mama. É claro que hoje em dia a gente tem feito uma coisa que a gente chama de estratificação de risco. Então, a estratificação de risco, ela é a tentativa de a gente alocar algumas mulheres que têm um risco mais aumentado para câncer de mama, seja por história familiar, seja por uma mutação genética, né? Seja por algum passado de alguma biópsia prévia que ela fez. E essas mulheres de alto risco, elas se beneficiam de um pool maior de exames na hora do rastreamento. Normalmente a gente adiciona a ressonância magnética uma vez por ano. E isso foi o que deu polêmica recentemente, né? Eles queriam alterar essa idade, né? Foi. Conta um pouquinho do que foi e acabou que não passou, graças a Deus. Não passou, né? Foi muito interessante, assim. Eu estava de férias e aí surgiu essa questão da consulta pública, né, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e a questão toda é que eles estavam passando um documento que é super válido, que é um documento de normatização dos serviços de oncologia para pessoas que têm plano de saúde. E até aí tudo bem, tudo ótimo, né? Só que, dentre algumas coisas que estavam lá, estava pautado a alteração da faixa etária e da periodicidade do rastreamento do câncer de mama. E nesse ponto a gente brigou, né? Então, assim, foi muito interessante, porque na hora que isso foi identificado, a gente, né, as sociedades médicas relacionadas a isso se mobilizaram via rede social, né? Eu repostei, né? Inclusive. E a mobilização popular foi muito interessante. A gente teve apoio de algumas ONGs que trabalham exclusivamente com câncer de mama, que foi muito importante. E, no final das contas, a gente teve uma consulta pública com mais de 63 mil contribuições. Isso nunca tinha acontecido na história da ANS. Então, o que aconteceu foi que isso motivou algumas reuniões posteriores à consulta pública e, graças a Deus, né, eles... mediante muita evidência científica, porque o que nós fizemos... Foi recolher dados, quando eu falo, tá, Paula, eu estou me colocando junto com a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, são as sociedades que cuidam do rastreamento do câncer de mama no Brasil, dentro de uma comissão que se chama Comissão Nacional de Mamografia, e que a gente fez um documento. E, a partir desse documento, alguns representantes foram até a ANS e fizeram uma reunião. E, a partir dessa reunião, eles voltaram atrás dessa decisão, que para nós foi, assim, muito importante. Porque atrasaria o diagnóstico, né? Atrapalharia muito. Jogaram idade de 40 para qual? Era que a gente tem hoje a partir de 40 a 74 anos anual. Eles queriam colocar a mesma normatização que é feita hoje no Sistema Único de Saúde, que é de 50 a 69 a cada 2 anos. Então, isso não tem lógica num país onde 40% do diagnóstico é feito entre 40 e 50 anos. Ou seja, o Sistema Público de Saúde também está com uma defasagem. É falho. Ai, que dó. É falho. A gente tem uma mortalidade alta e uma quantidade grande de mulheres sendo com estadiamento avançado nessa faixa etária por falta de mamografia. Né? Por falta de mamografia. Que triste. E agora o segundo passo, né? Uma vez que a gente conseguiu que a ANS voltasse atrás, o nosso trabalho todo agora é tentar voltar essa normatização do SUS também. Ai, maravilha. Né? Tomara que consiga, né? Agora, Thaís, vamos falar um pouquinho sobre o climatério, né? Climatério, a gente sabe que tem aí alguns desafios, sintomas, né, difíceis de lidar. Conta um pouquinho pra gente de como é que é esse desafio do climatério, o que você tem de tratamentos para isso, quando te procurar, quando saber que está iniciando o climatério. Legal. É um assunto que eu adoro, né? Assim, o climatério, só para a gente poder diferenciar, existe menopausa e climatério. Menopausa é a data da última menstruação. Climatério é todo esse período que envolve essa data. Normalmente ele começa ali 4, 6 anos antes dessa data e perdura um pouquinho depois. Nesse período, a gente tem vários sintomas, né, que sugerem para a gente que está acontecendo isso.
Que idade que isso acontece? Normalmente entre 45 e 55 anos. E esses sintomas, eles variam de mulher para mulher. Tem mulher que fala assim, fiz a passagem e não senti absolutamente nada. Né? Tem gente que fica muito sintomática, então varia. Que são Normalmente, os os calorões, né, que são o mais característico, mas a gente tem também alteração de sono, né, alteração de libido, alterações cognitivas. Tá sendo muito interessante agora. Tem muitas mulheres que acham que está sendo mais divulgado isso. Então elas chegam e falam assim, Thaís, eu estou emburrecendo. De repente eu paro de raciocinar, eu não consigo ter foco nas coisas que eu estou fazendo, o trabalho está difícil. Eu tenho pacientes que são líderes de empresas, né, CEOs, então elas não conseguem, ela fala, não, Thaís, eu não consigo liderar uma reunião. A gente começa a emburrecer na gravidez, né? Eu acho que a progesterona inunda a gente, né? Então, assim, mas é uma coisa muito interessante. A partir do momento que você toma as decisões que precisam ser tomadas, isso volta, né? O sono melhora. Eu falo que não tem jeito da gente pensar bem no outro dia se você não dormiu bem à noite. Então, normalmente, quando elas falam que a inteligência está mais ou menos, eu pergunto do sono. Ela fala, engraçado, eu estou acordando no meio da noite. Aí não tem jeito, não tem memória que fixe, né? Não tem nada. E os tratamentos, Paulo, eles variam muito, né? Uma coisa importante é o seguinte, o melhor tratamento para os sintomas do climatério definitivamente se chama hormônio, né? Então, para quem pode usar hormônio, é reposição hormonal, né? E a reposição hormonal, ela tem, na verdade, assim, se a gente for olhar friamente, pouquíssimas contraindicações. Tem muita contraindicação de acho que né? Entendi. Mas as contraindicações reais, elas têm muito poucas. Eu recebo muitas pacientes no consultório para segundas opiniões, né, sobre isso, para segunda opinião sobre isso, porque, na verdade, como eu sou ginecologista e mastologista, o medo maior é de câncer de mama, né? Então, assim, mas tem muita as evidências que tinham, né, que foi um boom, não sei se você vai lembrar, né, lá no início dos anos 2000, um trabalho que surgiu, foi capa de revista, né, tema que dava câncer de mama, uma loucura, que terapia hormonal dava câncer de mama, mas isso caiu por terra, né? O risco relativo hoje de terapia hormonal, principalmente essas novas terapias, porque antes a gente estudava outros tipos, né? Esse trabalho, inclusive, estudou outros tipos de hormônio que foram usados, mas os hormônios hoje, que são mais modernos utilizados, eles têm uma evidência muito baixa de relação com câncer de mama, sabe? E esse tratamento começa quando começam os sintomas, não tem uma prevenção, quando começam os sintomas. Existe prevenção que é hábito de vida, né? Quanto mais saudável você for, menos intensidade desses sintomas, em teoria, você vai experimentar, sabe? Então, assim, atividade física ajuda, e é importante você ter falado isso, porque a gente tem uma pequena parcela da população que realmente não pode usar hormônio, né? Eu vivo isso diariamente no consultório por causa das pacientes que trataram câncer de mama. Então, paciente que tratou câncer de mama é uma contraindicação absoluta à terapia hormonal. Até hoje, né, 2025, a gente tem alguns trabalhos aí rolando para poder, tem alguns subgrupos que eles estão achando que pode, mas a princípio não. Então, mas assim, não dá para você em 2025 virar para paciente e falar assim, olha, é assim mesmo, você vai ter que acostumar com isso. Não é. A gente tem várias coisas que podem ser feitas para melhorar a qualidade de vida dessa mulher, mesmo quando ela não pode usar hormônio. Então, a gente tem alguns ansiolíticos que melhoram a onda de calor, a gente tem drogas específicas que já tem nos Estados Unidos, não está liberado no Brasil ainda, mas que está para chegar a qualquer momento, que ele age em uns neurônios que eles como se eles fossem estimuladores dessa onda de calor, e eles bloqueiam esses neurônios. Então, assim, é interessantíssimo. Então, tem muita coisa. E métodos não farmacológicos, né? Acupuntura, atividade física, né? Eu ia entrar nesse critério, porque você, e como a doutora Thaís, além de tudo, ela ainda é atleta e maratonista. E a gente teve aqui o Pedro, que ela também conhece, Pedro Almeida, maravilhoso, né? O Pedro foi meu colega de faculdade. Adoro o Pedro. Uma gracinha, ele e a Mari, beijo para vocês dois. E ele enfatizou muito a questão da importância da atividade física e da alimentação para o tratamento do câncer, né? Não tem nenhuma dúvida disso. O Pedro esteve comigo numa mesa, num congresso nosso da Jornada Mineira de Mastologia semana passada, e foi incrível, mais uma vez, a fala dele. E a gente tem muito disso, né? O exercício físico é uma das poucas unanimidades que a gente tem em medicina. Então, assim, ele ajuda para prevenir
o câncer de mama em quem nunca teve, e ele ajuda a prevenir recidiva em quem já tratou da doença. Então, ele é um ajudante poderosíssimo durante o tratamento, porque ele minimiza efeitos colaterais. Então, assim, o que eu falo que o trabalho do Pedro é maravilhoso, porque além de ser personal, né, além de estar com esses pacientes o tempo todo, ele tem um trabalho em rede social interessantíssimo de informação, né? Então, assim, eu brinco com ele que eu aprendi um negócio com ele que eu uso no meu dia a dia, que é o parcelamento da atividade física. Porque, de fato, os pacientes que estão tratando, Ele falou isso aqui. elas não conseguem fazer meia hora de atividade física. Então, se você não consegue meia hora, a gente parcela em 3 de 10 minutos. Então, você faz 10 minutos de manhã, 10 minutos na hora do almoço. E as pacientes melhoram muito. Que legal. E o principal sintoma que melhora é a fadiga, né? A gente costuma brincar no primeiro dia, eu falo que no primeiro dia de faculdade a gente aprendeu o seguinte: se tivesse um remédio com todos os benefícios da atividade física, qual o custo dele, né? E aí começa a nossa jornada com a atividade física. De fato, é interessante você trazer essa realidade do consultório, né? De pessoas que fazem e pessoas que não fazem. A gente tem que estimular. E eu falo que hoje em dia, né, em 2025, o médico que não orienta a atividade física no consultório, ele não está vivendo esse ano, porque assim, em tudo se fala de atividade física, em qualidade de vida, né, em melhora de alimentação. Então, assim, atividade física, principalmente, é uma coisa que a gente tem que inserir no contexto de alguma forma, né? Não me cabe hoje ser sedentário, né? Não tem jeito. Eu falo que, assim, mesmo quem trabalha muito, estuda, às vezes quem trabalha e estuda tem um tempo, mas assim, vamos colocar uma escada no dia aí, né, para ir para o trabalho. Não sobe de elevador, anda um pouco, E para longe, anda um pouquinho mais. Tem várias estratégias para Sim, e nos finais de semana, né, faz uma caminhada pelo menos, né, faz alguma atividade física, vai para o ar livre, né, para melhorar um pouco esse cortisol e baixar um pouco o estresse, né, é interessante demais. Isso é muito importante. Eu queria tocar num outro assunto também, quero saber sua opinião em relação a tratamento. A entrada da espiritualidade nos tratamentos. Você percebe alguma melhora, alguma alteração? Você tem algum caso, alguma situação que você passou com o paciente que você viu que isso foi importante ou você acha que não ajuda? Qual que é a sua opinião? Paula, muito tem se falado, né, de espiritualidade hoje em dia, né, dentro da questão do tratamento do câncer de uma maneira geral, mas a minha vivência do câncer de mama. E assim, definitivamente, eu vou afirmar sem medo nenhum de errar. Quem tem alguma forma de crer em algo maior, algo que foge desse tangível nosso, vai melhor no tratamento, sabe? Então, assim, a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa ter uma espiritualidade. Eu falo que espiritualidade, ela não tem... não é sinônimo de religião. Você não precisa ter uma religião. Você precisa de ter uma conexão uma mesmo. Crer em alguma coisa além disso aqui, né? Então, o que eu falo é que a gente precisa de ter isso. Então, assim, tem gente que vai conseguir isso em comunidade, né? Em igreja, em células, em grupos de estudo, né? Tem gente que vai conseguir isso sozinho na natureza, que fala que na hora que fica sozinho, que consegue meditar, que tem conexão. Então, assim, eu falo que o Thiago Vinhal, que é triatleta, ele é uma graça. Ele fala que a gente tem que conectar o Wi-Fi divino antes de conectar o Wi-Fi do celular, sabe? Porque realmente, assim, a gente tem que ter esse contato, esse canal. E, assim, você acreditar que tem algo a mais ali é uma coisa que consegue, né, levar a gente para um caminho mais leve, né? Acho que deixa o fardo mais leve, né? Porque o diagnóstico é pesado demais. Demais. Então, assim, quando você consegue ter enxergar um propósito naquilo, de ter alguma coisa além disso aqui, eu acho que a paciente vai muito melhor, né? Não, isso é incrível de você falar, porque uma vez eu vi uma pessoa dizendo, é um efeito placebo. Mas efeito placebo tem 30% de melhora. Então, se for placebo e melhorar 30%, já está ótimo. Mas eu acho que o Pedro falou muito disso aqui, né? Que tem que ter uma espiritualidade trabalhada, tem que ter fé, acreditar que isso vai passar. Até porque... hoje em dia, as pessoas sabem que tem tratamento, né? Principalmente quando diagnosticado cedo. Sim. Então, eu acho que o medo inicial
acho que todo mundo deve passar por isso, né? Demais. Deve ser um ciclo assim, eu tenho medo. Demais. Mas o medo, se ele não existe, é perigoso. É, Porque é o medo do desconhecido. E o desconhecido dá muito medo. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas a conduta da pessoa, a postura, a conduta da pessoa, mediante a informação e o tratamento, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu tenho uma paciente, você pediu para eu contar um caso, eu vou te contar um caso. Eu tenho uma paciente que ela é, assim, divertidíssima. E ela chegou no meu consultório, um diagnóstico de câncer de mama, jovem, 30 e poucos anos. E ela tinha, na época, uma filha que devia ter aí uns 5, 6 anos. Até recentemente ela foi ao consultório com a menina já adolescente, tem uns 10 anos já que eu tratei ela. E foi muito interessante, porque assim, eu faço essa pergunta tá no meu script, né? Eu pergunto de religião, pergunto de religião, pergunto se acredita em alguma coisa, porque assim, é uma forma até de eu me conectar com essas pacientes, né? Uhum. Então, até para eu saber o jeito que eu vou falar com elas, né? Então, assim, eu respeito todas as religiões, né? Eu acho que eu tenho a minha, mas respeito todas. Mas é uma forma de conexão mesmo com a paciente. Então, essa paciente, ela falou assim, Thaís, eu tenho, mas eu não sei não, depois desse diagnóstico, nem sei se eu tenho mais, que não sei o quê. Eu falei, então você vai fazer um negócio, você vai para casa, faz uma faxina. E acha essa fé sua que está lá escondida em algum lugar. E ela morre de rir, porque ela conta disso até hoje, que ela falou assim, eu fui atrás, Thaís, eu tive que ir atrás, porque eu tive que descobrir onde que estava essa fé. Porque realmente faz diferença. Né? As minhas pacientes que têm essa... Eu tenho uma outra história de uma paciente que terminou o tratamento recente, e muito religiosa, e ela mandou celebrar uma missa no final. Né? No final do tratamento, para comemorar. Então, assim, foi um negócio tão... Eu não estive na missa, mas ela me levou fotografias. Foi um negócio tão lindo. Na hora que eu olhei, eu fiquei tocada mesmo, sabe? E foi uma coisa, assim, que a gente vê essa questão, sabe? De como que a paciente encara diferente, fica mais leve, né? A jornada fica mais leve. Até porque não existe uma coisa, vai ser sempre tudo bom, né? E isso, às vezes, a nossa fé é colocada em prova nesses momentos, né? Então, é importante passar por isso. Thaís, vamos falar um pouquinho sobre alimentação. A gente sabe, né? Também tem muitos estudos avançando na área de alimento. Eu brinco que o ovo abacate era inimigo, agora são os melhores amigos, né? Eu falo com a minha prima Cássia, que ela inclusive esteve aqui também, eu falo assim, nossa, eu acho que eu não queria ser nutricionista, porque o protocolo muda muito. Mas enfim, para o tratamento de climatério e câncer, o que você acha, qual é o alimento que ajuda, que atrapalha? Questão da alimentação. Vamos lá. Com relação ao climatério, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode falar, né? Onda de calor e insônia. Vamos pensar nesses dois sintomas que são sintomas super prevalentes. Então, assim, a gente não dá para você colocar coisas que estimulam termogênese, né? Que estimulam o aquecimento da temperatura corporal. Então, às vezes eu recebo paciente falando, tô morrendo de calor, eu vou treinar na academia, eu quase morro de transpirar. Eu falo, mas o que você tá tomando de pré-treino? 300 miligramas de cafeína, né? Não tem jeito. Super coffee. Então a gente tem que entender que alguns alimentos, eles vão piorar sintomas de climatério, piorar a onda de calor. Então, todos os termogênicos, né? Então vamos lá, pimenta, café, Coca-Cola. Coca-Cola com climatério, sem climatério. Gengibre, né? Que a gente às vezes não lembra. E tem uma coisa que toda vez que eu falo, as pessoas querem me matar, mas é verdade, é álcool, Paula. O álcool prejudica tanto onda de calor quanto sono. Então, assim, a paciente quer me matar a hora que eu falo de álcool, sabe? Ela fala, Thaís, mas eu tomo só vinho. Eu falei, mas é isso. É só... Piora, né? Piora de verdade, né? E então, isso quando a gente está falando de climatério, né? E uma coisa importante quando a gente fala de climatério também, é que duas coisas. Quando a gente entra em climatério, a gente automaticamente começa a perder músculo mais rápido. E o osso, ele vai acompanhar o músculo. Ele muito vai com as outras, assim, sabe? Então, a gente precisa de ter aporte proteico adequado e a gente precisa de ter aporte de cálcio adequado. A gente não se atenta a isso na idade adulta. Então, assim, meta proteica para mulher de climatério é 1,5 gramas a 2 gramas de proteína por quilo por dia.
Então, se a gente fizer essa conta, e se a gente for fazer uma conta de padeiro, pensando que 100 gramas de carne tem 30 gramas de proteína, Nossa. né? Um ovo tem 6 só, mas fala, mas eu como 2 ovos. 12 gramas, é muito pouco, né? A pessoa que pesa 70 quilos, ela vai precisar de 140 gramas de proteína por dia. Então, inevitavelmente, a gente precisa suplementar, né? No climatério. E cálcio, né? Que também a gente esquece, né? Esquece de comer fonte láctea. E hoje, na hora que você estava falando de ovo e abacate, eu vou incluir o leite e o glúten aí, porque tá uma loucura, né? Todo mundo parando de comer. Gente, por que tá parando de tomar leite, né? Então, assim, o leite é importante, as fontes lácteas são importantes, o iogurte é importante. As folhas escuras também, né? Também, mas a folha escura, para te dar muito cálcio, você tem que comer um caminhão delas, então não serve. Então é melhor tomar um iogurte, de preferência um iogurte proteico, né? Que já mata os 2 coelhos de uma vez só. E aí, essas duas coisas são super importantes, né? Então, no climatério, basicamente isso, evitar os termogênicos, atentar para meta proteica para cálcio, né? Então, eu falo que essas coisas são importantes. Já para o câncer de mama, como para a vida, para uma vida saudável, de uma forma geral, tem aquele negócio, né? Desembale mais, descasque menos, mas é bem isso, é muito mais sacolão e açougue do que supermercado. Então, assim, quanto maior o prazo de validade das coisas na prateleira, pior ela é para sua saúde, via de regra. Sabe? Então, assim, a gente precisa entender que alimentos in natura, alimentos frescos, eles são melhores para a saúde da gente. Realmente dá mais trabalho, né, para poder fazer. E hoje em dia, né, com essa confusão, esse corre-corre, durabilidade, né? Então, assim, a gente precisa de processar isso de uma maneira adequada, né? Thaís, eu não tenho tempo de processar, então você tem que arrumar fornecedores que te forneçam coisas que são frescas, saudáveis, né? Coisas frescas. Então, assim, a gente precisa ou fornecer fresco em casa ou fornecer congelado que você consiga aquecer e consiga ter, né, um congelamento adequado. Então, assim, mas fruta não dá para congelar, né, gente? Tem que comprar. Né? Então, assim, ou tirar 2 horinhas da sua semana, ou pagar alguém para poder fazer os pratos da semana, os pratos de 15 dias, congela, né? Então, assim, eu falo isso muito. O paciente tem que ter parceria em casa, os maridos têm que ajudar, os filhos entram na dança, né? Porque se você se organiza e tem os vegetais já lavados, as porções de proteína já mais ou menos pensadas para a semana, você não vai querer chegar em casa e comer qualquer coisa. Você não vai querer passar em um lugar, você não vai querer um delivery. Você já sabe que em casa tem. Você sabe que em casa tem uma comida saudável. Isso ajuda muito, a organização ajuda demais. Então, a palavra que define alimentação saudável para mim é organização. Não tem jeito, porque se você se organiza... E outra coisa, né? A pessoa fala assim, mas tinha um biscoito na despensa, eu não aguentei. Quem comprou o biscoito? Né? Você sabe que eu contei esse caso há pouco tempo? Eu tinha uma aluna, eu dava aula de vôlei no colégio, aqui em Belo Horizonte. Tinha uma aluna, ela devia ter 9 para 10 anos, obesa. Daquelas crianças que na hora de levantar, ela tinha que levantar rodando, assim, né? Ela não tinha, ela era muito gordinha. E os pais vieram conversar comigo na beirada da quadra, na hora que acabou a aula. Falaram, a gente precisa conversar com você. A fulana está no judô, a fulana está no vôlei, a fulana está na natação. E eu pensando assim, coitada dessa criança, né? Ela tá fazendo tudo menos brincando, né? E não sei o quê, e a gente trabalha fora, e eu sou eu sou diabético, tenho muita preocupação com ela, e eu escutando. E a gente não sabe mais o que fazer, porque a gente esconde, ela acha biscoito, e não sei o quê, lá mais. Aí depois que eu escutei bastante, eu falei assim, e ela vai no supermercado sozinha. O pai ficou tão sem graça. Eu acho que eu falei, depois eu arrependi de ter falado, porque hoje foi até meio grosseira. Eu falei, mas ela vai sozinha no supermercado? Porque assim, uma criança, você coloca a coisa que não pode dentro de casa e fala que ela não pode comer. Né? E outra coisa, se você negar muito, ela vai criar compulsão. Então, o que você tem que fazer com ela? Negocia. A sexta-feira é o dia que você vai deixar uma coxinha. Sim. E tira ela de metade dessas atividades que você está colocando ela. Sabe por quê? Porque ela precisa de brincar. Ela precisa, fim de semana, que você vai correr atrás dela na bicicleta. Porque você também tem que se cuidar. É pelo exemplo. Não tenha dúvida. Eu falo que Ele ficava olhando pra mim, assim, arrependeu de ter ido lá conversar comigo. Ué. Ele arrependeu. E eu falei, então assim, ela precisa de brincar, ela tá ficando estressada. Eu não tenho déficit calórico suficiente para ela numa aula de vôlei, que as crianças estão aprendendo fundamento. Ela não fica correndo 24 horas aqui, né, durante uma hora de treino. Então assim, eu entendo, agradeço você ter vindo até mim, mas o que eu tenho para te dar de conselho é que vocês precisam brincar mais.
ensinar ela a se exercitar mais e deixar de comprar as coisas, né? Porque Sim, porque eu falo que toda só não ter. decisão de perder peso, de manter saudável e tudo, ela começa na lista do supermercado. É, Começa no que você anota para comprar. E a partir do momento do que você coloca no seu carrinho. Porque assim, se você tiver em casa, gente, a tentação é muito grande. Tem um estudo americano que eles fizeram com populações e eles pensaram assim, qual que é o nível de acesso dessas comidas, né? Uhum. Então, para quem tinha comida na mesa do trabalho, para quem tinha comida numa copinha no trabalho e para quem não tinha comida por perto, tinha que tipo descer para poder pegar numa lanchonete. Então, quem tinha que descer tinha muito menos acesso, muito menos consumo desses produtos durante a semana do que quem estava na mesa. É óbvio. É óbvio. Se você tá com um negócio na mesa que fácil, você vai pegar toda hora. É só você pensar no seu comportamento em festa, Sim, em buffet, sim. né? Onde Sim. tem grande oferta, você acaba ficando tentada E fazer comer boas escolhas, né? Ensinar a criança ou o adulto a fazer boas escolhas. Eu faço isso direto no consultório. Você quer ver uma coisa? O paciente fala assim, Thaís, mas eu falo que eu não tô bebendo, aí todo mundo fala assim, mas você não vai beber nenhuma taça. Aí eu ensino, eu falo assim, bebe drink, gente. Bebe drink porque é o jeito mais fácil de você disfarçar. Porque você faz o primeiro drink, você pede lá o barman para fazer o primeiro drink para você. O segundo, terceiro, quarto, você vai completando só com água com gás ou com uma tônica zero, entendeu? Se você quiser beber um saborzinho, ou põe um limãozinho e você tá com um copo na mão, você tá socializando, mas você não precisa beber todos os drinks com álcool. Não precisa. Porque se você ficar 4 horas numa festa, você vai beber muito álcool. Então, assim, a gente tem que aprender a fazer essas coisas. Eu tenho percebido o movimento né? das pessoas até diminuindo um pouco a quantidade, não? Sim. Eu tenho Diminuído. E uma coisa, eu ouvi uma pesquisa essa semana. Ouvi uma pesquisa essa semana de um podcast que eu estava escutando, e depois eu fui pesquisar e realmente. Você sabe que tem diminuído o número das baladas de sexta-feira? Ah, imagino. Porque o pessoal está treinando no sábado de manhã. Que espetáculo. Geração mais jovem, né? Eu tô falando aqui das pessoas aí de 20, 25 anos. Eles têm ido menos às baladas e para poder ter uma vida mais saudável. Então, esse mercado de saudabilidade, né? De atividade física, né? Ele tá em crescente, E ele né? muda, né? Ele muda o comportamento. Você vê o cigarro, por exemplo. É estranho você ver uma pessoa fumando hoje em dia. Não é tão comum, né? Mas você vê, você acha estranho. E é um comportamento que há anos atrás era era impensável não ter várias pessoas fumando no ambiente, todo mundo junto. Hoje você acha engraçado hoje quando você tem acha estranho. alguém. Não, e chega a incomodar essa pessoa. A pessoa não está percebendo que ela está incomodando todo o resto, né? É uma coisa um pouco incômoda, assim. É interessante como é que os comportamentos vão mudando, né? Principalmente as pessoas buscando saúde. Agora, você falou o negócio da balada, eu também vi recentemente um estudo dizendo que também a facilidade das pessoas comunicarem de outra forma pela internet, então elas não têm necessidade de sair. Então, talvez até a forma de balada mude daqui a uns anos. As pessoas não têm tanto interesse em ficar na noite bebendo, fumando, enfim. Achei bem, para perder a timidez, né? É interessante como é que o comportamento humano vai moldando isso. Né? Thaís, agora eu sei que você bate pesado nas suas pacientes com carinho, mas você pega pesado nesse ponto, que é a questão, você falou da organização, mas que é a questão da pessoa chegar com você com o discurso de, eu sei que eu preciso, mas eu não tenho tempo, eu tenho filho, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que equilibrar 10 pratinhos. Como é que é a sua abordagem com os pacientes? Eu tenho uma frase que eu falo muito com elas, escreve essa frase, coloca na sua geladeira, no seu espelho do banheiro, para você ver todos os dias. Tempo é uma questão de prioridade, Paula. E prioridade é diferente de foco, é diferente de fé. Né? É prioridade. Prioridade, você elencou alguma coisa para ser prioritária e você vai fazer daquilo o seu mote até você conseguir fazer. É diferente de foco quando você esquece todo o resto e fica só com aquilo ali, muito, né, focado. E é diferente de fé quando você só fala assim, não, um dia eu vou correr uma maratona, né? E você não corre nem, não anda nem 100 metros para você correr uma maratona. Então, assim, a gente precisa de ter prioridade, né? De ter essas coisas. É claro que a gente tem filho, né? Mulher é um ser muito sobrecarregado, né? Porque a gente tem a questão do trabalho, né? A gente desempenha papel de esposa, a gente tem filho,
né? A gente tem a profissão da gente, a gente tem várias outras atividades, a gente tem amigas, né? Que a gente tem uma dedicação com elas. Então, a gente tem clube do livro, né? É. Então, tem coisas que a gente tem, várias atividades Que virou pra uma poder prioridade. fazer. É super. Então, a gente tem várias coisas que a gente consegue fazer, né? A gente tem essa habilidade de ser multitarefas. Só que os pratinhos, eventualmente, alguns vão estar rodando mais lento e outros vão estar, né? Te falo hoje, nesse momento, eu tô com uma maratona para correr daqui a 12 dias. É do Rio? Né? Vou correr em Brasília, dia 21. Então, assim, hoje em dia, qual que é a minha prioridade? É o meu treino. Eu tenho que terminar esse ciclo. Eu não vou... Você vai subindo as prioridades, né? Sim, a gente vai... Isso muda, né? Uhum. Tem época que os meninos estão com nota ruim na escola. Gente, a prioridade é os filhos. A gente tem que cuidar deles, né? Tem época que você priorizou demais o resto, o casamento ficou muito capenga. Você, opa, peraí, traz o marido pra junto. Então, assim, a gente tem que ir mudando isso. Agora, precisa fazer isso como rotina. Precisa colocar na agenda, Hábito, né? como a gente coloca o trabalho. Né? A gente não atrasa para o trabalho. A gente não falta o trabalho. Acorda e fala, hoje eu não estou com vontade de ir, não. Né? E deixa de ir? Não. Tem que então, o treino é a mesma coisa. Tem que estar na sua agenda, com horário marcado. Porque esse negócio, a coisa mais furada que tem... Esperar a motivação. Não, além disso, é assim... não, eu matriculei na academia, Thaís. É horário livre. Acabou. Não vai. Horário livre você vai pagar e não vai. Tem que ter o horário marcado na agenda. Teve uma época que eu tinha eu treinava 5 horas da tarde. Então, dava 4h15, eu ficava louquinha para poder ir embora, porque eu tinha personal 5 horas. Meus residentes morriam de rir. Falavam, não, Thaís, você tem aquele compromisso inadiável, né? Eu falei, tem. Meu compromisso inadiável comigo. Porque se eu não me cuido, como é que eu vou cuidar do outro? Tanto na minha profissão, quanto na minha casa, né? Quanto na minha família, né? Como é que eu vou cuidar da minha mãe? Eu vou cuidar dos meus irmãos? A gente cuida deles, né? Então, como é que eu, sabe? Se eu não estiver bem, como é que eu vou dar conta do resto? É a máscara de oxigênio, né? A gente fala muito aqui. Exatamente. Coloca em você primeiro, depois você ajuda o outro. Maravilha. É isso. Thaís, deixa assim uma última mensagem para quem está em casa, uma coisa que você queira deixar de mensagem para essas mulheres aí que assistiram o nosso episódio tão legal. Passa rápido, né? Passa rapidinho. O que você deixa de mensagem para essas mulheres aí? Paula, eu acho que hoje em dia, cuidar da sua saúde, eu falava, cuidar da saúde, mas um caminho para fazer isso é aprender a fazer boas escolhas. Então, quando a gente fala de saúde, eu falo de bem-estar físico e bem-estar psicossocial, né? Então, a gente tem que ter boas escolhas de alimentação, a gente tem que ter boas escolhas de atividade física. Que tipo de atividade física que você vai fazer? Que horário que você vai fazer? Com quem você vai fazer? Porque isso importa muito, sabe? Então, assim, com quem que você vai conviver, né? Então, será que o ambiente está legal de você conviver, né? Rede social, quem que são os perfis que você está seguindo, né? Quem que são as pessoas que te influenciam? Então, essas escolhas, a gente precisa aprender a ir lapidando elas, peneirando elas, porque assim, fazer boas escolhas faz a gente colher frutos melhores lá na frente. Então é isso que, se eu pudesse falar uma coisa, a gente aprender nesse processo a fazer boas escolhas. Maravilha. E não sair engolindo, né, tudo que vem pra gente. Com certeza, a gente tem que não só fazer boas escolhas, como estar presente, né? Que eu falo que a gente está correndo tanto, sempre sobrecarregada, sempre que a gente não para viver o hoje, né? Então, se a gente não vive hoje, a gente não programa, a gente não planeja, a gente não faz a compra para a semana, a gente não vê o que vai ter de cardápio. Isso faz toda a diferença. Imagina, se eu estivesse aqui pensando em outra coisa, eu não estaria aqui com você. E foi tão bom estar aqui, né? De conversar com você, ter esse momento aqui. Então, assim, a gente precisa de ter mais presença mesmo. É interessantíssimo. Presente. Porque a gente tem aquela máxima, né? Que as pessoas estão longe de quem está perto e perto de quem está longe, né? Principalmente por conta da utilização do celular. Sim. Thaís, quem quiser te encontrar, saber dicas, eu sei que você posta aí um pouco da sua incentivo à atividade física, como é que o pessoal te acha? O jeito mais fácil de me achar no Instagram, né? DRA, Thaís com H.Paiva,
né, doutora.thais.paiva, e por lá eu compartilho dicas de saúde, eu falo um pouco de menopausa, eu falo alguns assuntos da ginecologia, do câncer de mama, e um pouquinho da minha vida pessoal também, porque eu acho que isso faz parte. Faz parte, são seus pratinhos, né, Thaís? São. Maravilha. São Gente, quem acompanha o meu Instagram sabe que de vez em quando eu brinco com um bonde que corre, né, de manhã mais cedo do que as capivaras. A Thaís faz parte desse bonde. A gente podia mandar um beijo pessoal lá do bonde, né? Bonde querido, ó, um beijo para todas, delícia. Elas são o meu ânimo de todos os finais de semana e durante a semana, quando eu encontro, é bom demais. Bom demais. Eu pego parte desse bonde, de vez em quando eu pego a Adri lá pedalando também. Delícia, muito bom. Muito bom. Thaís, muito obrigada pela sua presença. Eu gostei agradeço. muito de te ter aqui. Que bom que deu certo, né? Sim. A gente tinha um episódio programado com a Fê, que deve vir aí em outubro. Que bom. Mas a gente não pôde desmarcar, porque era importante você trazer essas informações para as mulheres, né? Fiquei muito feliz. Um assunto tão presente, então te agradeço muito, te admiro muito. Ai, obrigada. Tô para marcar, né, Thaís? Tem que priorizar. Agora, depois desse puxão de orelha, eu vou sair daqui e ligar para sua secretária. Mas a gente te agradeço muito. Eu espero que o pessoal de casa tenha aprendido um pouco, né? Desmistificado algumas coisas. Até eu aprendi muito também. Então, apesar do tempo curto, não deixem de seguir a Thaís. Um beijo, fiquem com Deus. Curtam o nosso episódio, compartilhem para as pessoas. Não deixem de ver o link também sobre o seguro na descrição desse vídeo. Beijo grande, fiquem com Deus.